Galera, 96 anos acontece a entrega do maior prêmio do cinema do mundo, o Oscar. E mesmo assim, né, cada ano é uma surpresa diferente. Por exemplo, a edição de 2024 nem aconteceu e já trouxe uma lista polêmica, com treta. Como é que fica a disputa Barbenheimer? Vem aí o segundo Oscar do Leonardo DiCaprio. Quem foram os esquecidos do churrasco? Bom, a lista dos indicados acabou de sair. Eu vou destrinchá-la agora aqui pra você. Vamos lá. Aqui, notícia quentinha saindo do forno, hein, galera? Bom, nessa terça-feira agora, dia 23 de janeiro, foram anunciados os indicados oficiais do Oscar desse ano, acabou de sair. A gente sempre fica de jornalista, esse ano, lógico, também não ia ser diferente, a gente ia ver o que pô, a gente fica hypado pra caramba, ver o que vai ganhar e tal, né? Será que os filmes favoritos da gente de 2023, pô, tão bem na fita? Por isso que a gente torce pra caramba, né? Tem algum filme de super-herói concorrendo? Outra dúvida da gente. E quem que leva mais, né? Barbie ou Oppenheimer? O segundo título do Leonardo DiCaprio, né? Que parece um mito, né? A gente não sabe nem se ele ganhou, parece o título do Palmeiras. Bom, eu tenho muita coisa pra te contar, então se preparem, metralha esse like, vai ser importante pra caramba. E já comenta, tá torcendo pra quem em 2023 levar tudo que é possível de Oscar? Tô olhando os comentários já, hein? Bom, só pra explicar, a gente vai considerar aqui as categorias principais e, logicamente, as categorias que interessam pra gente, ok? Até porque eu duvido que você tenha visto, sei lá, algum curta-metragem, algum documentário, ou algum curta de animação desse que os críticos gostam de eleger. Então, assim, logicamente, vamos me focar aqui no suco nergístico. Então, vamos focar no filme que a gente torce, que a gente viu no ano passado, entende? Ou que ainda tem chance, logicamente, de ver nesse ano, beleza? Ah, e outra coisa que esse ano eu vou fazer diferente. Eu não vou ficar lendo lista por lista. Eu já vou dar as informações mastigadinhas pra você. Porque a lista você pega em qualquer lugar, entende? O interessante agora é saber quem tá por trás da lista. Então bora! Bom, eu sei que você tá ansioso pra saber do Oppenheimer. Eu também tava. E já pode segurar o queixo, porque não adiantou dizer que foi chato, que deu sono, que foi, sei lá, grande demais, nada disso, ok? Oppenheimer chegou prometendo passar o rodo. E tá passando. Foram 13 nomeações, galera. Tipo, ele tá praticamente em todas as categorias que ele se encaixa, entende? Que ele pode se encaixar. Eu vou até ler aqui, galera, pra não me perder. Oppenheimer tá na briga do Oscar pelo título de... Vamos lá. Melhor filme, melhor direção, melhor ator, que é o Cillian Murphy, melhor ator coadjuvante com o Robert Downey Jr., melhor atriz coadjuvante, a Emily Blunt, melhor roteiro adaptado, melhor figurino, melhor cabelo e maquiagem, melhor trilha sonora, melhor design de produção, melhor som e melhor fotografia, porra. É indicação pra caramba, na boa. Tu discorda de alguma dessas indicações de Oppenheimer? Eu acho que tem... tipo, eu tava torcendo pra caramba, né? Só que é impossível pensar em Oppenheimer e não lembrar do quê? Do quê? Concorrente direta, Barbie. É até estranho falar concorrente do Oppenheimer, Barbie. Mas a gente se entende aqui. Como é que tá a situação desse filme, na tua opinião? Você acha que tá melhor ou tá pior que o Oppenheimer? Tá preparado? Vamos lá. Apesar de ter sido um marco na cultura pop, a gente sabe que os críticos não se rendem tanto assim quando o filme é desse tipo, né? É aquela coisa mais cabeça. Então a situação é a seguinte, ok? Não importa se a bilheteria foi maior que o Oppenheimer. Os críticos indicaram Barbie para 8 categorias, ou seja, bem menos que Oppenheimer. Só pra você ter ideia, no ranking dos maiores indicados, Oppenheimer tá no primeiro lugar. E Barbie tá no 4º lugar em número de indicações. Então tá bem abaixo. Já eu falo pra vocês quem que tá no 2º e no 3º, ok? Mas vamos voltar pra Barbie aqui porque a situação tá polêmica. Polêmica. Pegar aqui pra ler de novo, ok? Barbie tá concorrendo aos prêmios de melhor filme, melhor figurino, melhor ator coadjuvante com Ryan Gosling, melhor atriz coadjuvante com a atriz América Ferreira, né? Aquela que fez a mãe da garotinha, melhor roteiro adaptado. E no melhor prêmio de música, o filme da Barbie tá concorrendo com 2 indicações. Uma da música I'm Just Ken, que o próprio Ryan Gosling cantou, e também a música da Billie Eilish, né? Aquela que é What I Was Made For. E por último, Barbie também tá concorrendo a melhor design de produção. Pronto, né? Essas são as categorias que a Barbie tá concorrendo. Sentiu falta de alguém aí? Algum nome? Você sentiu falta de algum nome? Pensa bem, Barbie, quem que é Barbie? Pois é, Margot Robbie. Muita gente não tá acreditando, mas é exatamente. A Margot Robbie foi absolutamente ignorada pelo Oscar 2024. E sabe quem mais tá nesse barco de rosa aí junto com ela? A diretora do filme da Barbie, a Greta Gerwig. Quem tava postando todas as fichas nessas duas aí, pô, deve estar full pistola agora. Que isso? Como é que pode? Pô, a Barbie dá o nome do filme, não foi chamada, foi nem indicada, né? Mas pros membros da academia não adiantou a popularidade, não tem essa, sacou? Não adiantou o movimento revolucionário das duas. A diretoria protagonista de Barbie não convenceram um membro suficiente para entrar na lista de indicados de maneira individual, ou seja, nem de melhor atriz e nem de melhor direção. Não adianta, você tem que convencer uma base de juiz ali para tu poder entrar. Essa notícia surpreendeu você ou tu já esperava por essa? Vamos seguir com os indicados?
Lembra que o Oppenheimer tá liderando a corrida com o maior número de indicações, né? Sabe quem tá em segundo lugar? O filme Pobres Criaturas. Você já assistiu ele? Provavelmente não, porque ele estreia no Brasil daqui a alguns dias, ok? No comecinho de fevereiro. Pobres Criaturas é um filme de drama, com romance, com ficção e fantasia. Ele é baseado num livro que tem o mesmo nome, né? E é a história de uma moça que é trazida de volta à vida. E a história é muito inspirada no Frankenstein. Ou seja, trazida de volta à vida e tal. Parece bem um tipo de filme classicão, né? Que os críticos adoram. Sabe como é que é isso? Esse filme Pobres Criaturas está com 11 indicações ao Oscar. Vamos pra lista aqui. Ele vai concorrer o seguinte, a estatueta de melhor filme, melhor atriz com a Emma Stone, né, que é a protagonista da história. Ou seja, essa protagonista entrou nesse caso aí, ok? A da Barbie não. Vamos lá. Melhor direção, melhor ator coadjuvante, que é o Mark Ruffalo, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor trilha sonora, melhor figurino, melhor cabelo e maquiagem, melhor design de produção. Porra. Essa lista toda aí, pô, pra quem não viu o filme, ele parece promissor, concorda? Sendo candidato indicado a tantas categorias, porra, melhor isso, melhor aqui, melhor quase tudo praticamente. Te deu vontade desse tipo por causa dessas indicações, esse filme aí, Pobres Criaturas? De repente pra ver se é tudo isso mesmo, já vai me contando aí também. Então até agora a gente já viu o primeiríssimo lugar, que é o Oppenheimer, o segundo lugar com Pobres Criaturas, o quarto lugar que foi a Barbie, foi nessa ordem, ok? E o terceiro lugar, você já sabe quem é? Pensa aí. Você sabe que eles não acontecem mais. Quem disse Assassinos da Lua das Flores acertou. Também, né, pô? Esse filme tinha todos os ingredientes pra estar lá no páreo do Oscar, pra estar disputando. É um filmão de drama, né? Com elenco, casca grossa, aquele elenco que tu bota, tu sabe. Cara, parece que os caras fazem filme pra concorrer ao Oscar, né? E é dirigido por quem? Por Scorsese. Então a academia não tem nem como ignorar o Martin Scorsese, pô. Gostando ou não, o cara é uma lenda viva do cinema. Então, se o cara tá competindo com esse elenco, os caras têm que ficar de olho. Ainda mais porque pensa, por que tá concorrendo tanto nesse nível assim, entende? Tem lá o Oppenheimer, né? Mas tem caroço nesse angu de Assassinos da Lua das Flores, ok? Vai vendo. Ele tá concorrendo ao prêmio de melhor filme. Beleza, esse era óbvio. Melhor direção, também era óbvio. Mas também o prêmio de melhor atriz pra Lily Gladstone, melhor ator coadjuvante pro Robert De Niro, melhor fotografia, melhor canção original, que é aquela música cantada pelos próprios índios Osage, né? Melhor trilha sonora, melhor figurino, melhor montagem e melhor produção. Você contou aí? Foram 10 indicações para Assassinos da Lua das Flores. Você sentiu falta de alguém aqui também? Você sentiu falta de alguém? Porra, pois é. A maldição voltou pro Leonardo DiCaprio. Da mesma forma que aconteceu com o filme da Barbie, o protagonista de Assassinos da Lua das Flores também foi ignorado na premiação individual. Cara, galera, dá pra acreditar na parada dessa? Pô, o cara tá no filme do Scorsese, com o elenco casca grossa, fazendo um baita de um papel, sabe, interpretando, mandando bem. E olha que os críticos diziam na época que esse filme tinha uma das atuações mais inspiradas, mais brilhantes, mais viscerais do Leonardo DiCaprio. Cara, galera, vocês não estão entendendo, eu tava acompanhando isso, os caras estavam elogiando demais o Leonardo DiCaprio. Aí chega nesse momento, não tem indicação, ok? Então os elogios não adiantaram de nada, porque o Leonardo DiCaprio voltou a ser esquecido no churrasco do Oscar, pô. Agora deixa eu te apresentar outros filmes que podem ganhar algum prêmio por aí, ok? American Fiction, Anatomia de uma Queda, Maestro, Zona de Interesse e Vidas Passadas. Bom, esses filmes apareceram indicados aqui e ali em algumas categorias. Não foram muitas, mas estão ali, marcaram presença, ok? Inclusive nas categorias principais, como melhor filme, melhor direção, melhor atores e atrizes. Então eles estão lá competindo no top. O American Fiction, por exemplo, é um filme de comédia e drama, tá passando rodo em festivais internacionais. Tá na briga por algumas estatuetas do Oscar também. Quando ganha internacional, os caras ficam de olho lá, né? E também nessa onda tá Anatomia de uma Queda. Ele é um filme de drama com suspense. Estreia nos próximos dias nos cinemas do Brasil. Maestro é um filme baseado no personagem da vida real. Ele é um drama biográfico, né? E você já pode assistir, inclusive, na Netflix. O Zona de Interesse tem aparecido em algumas categorias também. O interessante é que ele é um filme que furou bolha. Ele não é um filme americano, ele é um filme do Reino Unido. E além dele estar na categoria de melhor filme estrangeiro, ele apareceu em várias outras. Zona de Interesse é um filme de drama que acontece na Segunda Guerra Mundial. E ele chega nos cinemas aí, no comecinho de fevereiro. E aí o Vidas Passadas é um filme de romance dramático também, que é romance com drama, e já tá em cartaz nos cinemas. Agora beleza, vamos dar um geralzão, galera. O que mais tem de interessante pra gente dentro das categorias? Por exemplo, você sabia que Indiana Jones e a Relíquia do Destino tá concorrendo ao Oscar? Incrível isso, né? Pois é, mas numa única categoria, de melhor trilha sonora, porque na boa, você tinha que concorrer a pior filme. Tem gente comemorando essa indicação, mas sinceramente, porra, melhor trilha sonora é uma categoria considerada secundária no Oscar, entende? É tipo o time B, time C. E tem mais, se for comparar com o filme 1, né, com os Caçadores da Arca Perdida, na época Indiana Jones concorreu a 9 categorias e levou 5 prêmios. Olha a diferença do que foi esse filme agora comparado com o início da franquia. Deixa eu te perguntar uma coisa, tem mais algum filmaço do ano passado que você queria ver no Oscar?
Pra quem sentiu falta de Missão Impossível Acertos de Contas Parte 1, pode chorar porque ele só apareceu em 2 categorias. Melhor som e também melhores efeitos visuais. Aliás, essa categoria de melhores efeitos visuais tá cheia de filme que a gente viu no passado. Resistência, Godzilla Minus One, Guardiões da Galáxia Volume 3, Missão Impossível Acertos de Contas Parte 1, Napoleão. Já vai dizendo pra mim, tua torcida tá pra quem nessa categoria de melhores efeitos visuais? Comenta aqui embaixo. Pô, a gente discute pra caramba, né? Efeitos visuais, CGI. Eu gosto de saber a tua opinião, qual que te impressionou mais. E a categoria de melhor animação também deu uma chance pra um filme que a gente curtiu demais, né? Adorou. Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Lembrando que o filme 1, né, o Homem-Aranha no Aranha-Verso, levou o prêmio de melhor animação no Oscar de 2019. Será que tem repeteco esse ano? Pô, os caras pegaram uma fórmula certeira, né? E também tá concorrendo nessa categoria de melhor animação o filme Elementos da Pixar. Mas eu acho que eu já sei pra quem que vai a tua torcida, né? Isso aí não preciso nem perguntar. Ah, e lembra que eu falei que o filme Zona de Interesse foi um filme do Reino Unido que furou a bolha e apareceu em outras categorias do Oscar junto com os filmes americanos? Porque filme americano geralmente domina tudo, né? Pois é, e teve outro filme que fez isso também. Sabe a Sociedade da Neve? Pois é, aquele dos desastres do avião nos Andes, que os caras tiveram que comer carne humana, enfim. Exatamente. Ele foi apresentado como um filme que representa a Espanha na categoria de melhor filme internacional. E ele realmente entrou. Tá lá concorrendo. Você tem que lembrar o seguinte, é difícil ser indicado, galera. Você tem que passar por uma academia que vai julgar se vai ser indicado ou não. Mas tem mais. Sociedade da Neve também foi indicado a melhor cabelo e maquiagem. E realmente, galera, pô, o realismo que eles conseguiram ali, pô, é digno de prêmio mesmo, concorda? Bom, galera, é isso que eu consegui esmiuçar do que vem por aí no próximo Oscar. A cerimônia de entrega do Oscar tá marcada pro dia 10 de março, em Los Angeles. É claro, vou estar de olho, né? De repente vou até lá, ok? Você tá comigo nessa? Pra quem que você tá torcendo aqui, já vai comentando aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos cobrir tudo do Oscar, galera. Ponto a ponto, vamos fazer live, vocês têm que estar com a gente. Se inscreve, ativa o sininho e vamos falar de todos os filmes que estão concorrendo a esse prêmio. Obrigado por isso, galera. Até a próxima. Fui!